Beatriz segurou a alça da bolsa quando o portão da mansão se abriu. As mãos tremiam, não de frio, mas de medo. 5 anos cuidando de pessoas como enfermeira, e ela nunca havia sentido o estômago revirar daquele jeito só de pisar em uma casa. Dona Beatriz Silva? Perguntou a mulher elegante na porta. Sou Helena, a administradora. O senhor Eduardo a está esperando. Helena a conduziu ao escritório para a entrevista. Beatriz assentiu, tentando não demonstrar o nervosismo. Mas havia algo estranho naquele lugar. Uma sensação de déjà-vu que ela não conseguia explicar. Como se aquelas paredes guardassem memórias que não eram suas, mas que de alguma forma a tocavam. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É incrível saber que as nossas histórias chegam até você, onde quer que esteja. Se essa história está mexendo com o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias de amor verdadeiro, segundas chances e pessoas que descobrem que o perdão pode transformar tudo. Histórias que mostram que, às vezes, basta um coração sincero para curar feridas que pareciam impossíveis de sarar. Aos 27 anos, Beatriz Silva já carregava no olhar a maturidade de quem dedicou a vida ao cuidado dos outros. Enfermeira formada há 5 anos, havia trabalhado no hospital municipal desde a formatura, onde era conhecida pela paciência infinita e pelo sorriso que acalmava até os pacientes mais difíceis. Morava em uma casa simples no bairro São José com Dona Zilda, sua avó de 89 anos, que criara Beatriz desde pequena depois que os pais morreram em um acidente. Dona Zilda estava doente. O diabetes havia complicado e os remédios eram caros. O salário de Beatriz no hospital mal cobria as despesas da casa, e quando apareceu a oportunidade de trabalhar como cuidadora particular, ela não pensou 2 vezes. Vó, é só por uns meses, disse Beatriz, arrumando os medicamentos na mesa da cozinha. O salário é muito bom, melhor que no hospital, e a gente consegue comprar todos os seus remédios. Dona Zilda segurou a mão da neta com carinho. Minha filha, você sempre cuidou de todo mundo. Agora cuida de você também, tá? A senhora sabe que minha prioridade sempre foi você. E você sabe que minha prioridade sempre foi te ver feliz. Dona Zilda sorriu. Aos 27 anos, você merece mais que trabalho e preocupação. Merece encontrar alguém especial, construir sua própria família. Do outro lado da cidade, na mansão Albuquerque, Eduardo vivia seus dias em uma rotina amarga. Aos 36 anos, o empresário havia perdido a mobilidade das pernas em um acidente de esqui 6 meses atrás. O que antes era uma vida cheia de reuniões, viagens e negócios, agora se resumia à fisioterapia, remédios e sessões intermináveis de raiva. Eduardo sempre foi um homem de controle. Controlava seus negócios, suas emoções, suas relações. Agora, preso a uma cadeira de rodas, sentia que havia perdido não apenas o movimento das pernas, mas o comando da própria vida. Não preciso de babá, disse Eduardo para Helena, a administradora da casa, enquanto assinava documentos no escritório. Já falei que posso me virar sozinho. Senhor Eduardo, o médico foi claro. O senhor precisa de acompanhamento durante a recuperação, e a enfermeira que indicaram tem excelentes referências. Enfermeira, Eduardo suspirou. Provavelmente mais uma interesseira atrás do meu dinheiro. Naquela noite, a inquietação não o deixou dormir. Desde o acidente, a sensação de vulnerabilidade o atormentava. Pensou em tudo o que poderia dar errado. Em como confiar novamente em alguém era quase impossível. Então, decidiu que precisava se proteger. A ideia de instalar câmeras discretas pela casa surgiu como o único jeito de manter o controle que havia perdido. Pela manhã chamou Helena e apenas disse: quero que providencie a instalação de câmeras nos cômodos principais. Câmeras, senhor. Sim, discretas. E que ninguém saiba. No dia seguinte, Beatriz voltou à mansão para o primeiro dia de trabalho. Ficou impressionada com a grandeza do lugar. Móveis antigos, quadros valiosos, lustres de cristal. Era um mundo completamente diferente do seu, mas ela não se intimidou. Já havia cuidado de pessoas de todas as classes sociais,
e o que importava era sempre a mesma coisa: tratá-las com dignidade e carinho. Eduardo a recebeu no escritório, sua expressão fechada e desconfiada. Beatriz notou imediatamente a tensão em seus ombros, a forma como evitava olhar diretamente para ela. Dona Beatriz Silva, disse ele folheando um papel. 27 anos, enfermeira, 5 anos de hospital, mora com a avó. Sim, senhor. E por que quer trabalhar aqui? Beatriz respirou fundo. A honestidade sempre foi seu forte. Porque preciso do dinheiro, senhor Eduardo. Minha avó está doente e os remédios são caros. Eduardo a observou por um momento, surpreso com a franqueza. Pelo menos você é direta. A maioria inventa histórias sobre vocação e amor ao próximo. Eu tenho vocação e amor ao próximo, Beatriz respondeu calmamente. Mas também tenho contas para pagar. Uma coisa não anula a outra. Pela primeira vez em meses, Eduardo quase sorriu. Helena vai mostrar seu quarto e explicar a rotina. Começa amanhã às 7 da manhã. Obrigada, senhor Eduardo, não vai se arrepender. Vamos ver. Naquela noite, sozinha no quarto que lhe foi designado, Beatriz ligou para Dona Zilda. E então, minha filha, como foi? Ele é complicado, vó. Muito amargurado. Mas eu já cuidei de gente assim antes. Às vezes as pessoas ficam amarguradas quando estão com medo, disse Dona Zilda. Você sempre soube enxergar além da raiva. Vó, tem uma coisa estranha nesta casa. Eu juro que já estive aqui antes, mas sei que nunca vim. Do outro lado da linha, Dona Zilda ficou em silêncio por um tempo longo. Vó, está aí? Estou aqui, filha. É o cansaço. Descansa bem e amanhã você me conta mais. Mas Dona Zilda não conseguiu dormir naquela noite. O endereço que Beatriz havia dado era familiar demais. Familiar e doloroso. Nos primeiros dias, a rotina se estabeleceu. Beatriz acordava cedo, preparava o café da manhã, ajudava Eduardo com a fisioterapia e cuidava das suas necessidades médicas. Ele continuava fechado e desconfiado, respondendo apenas o necessário. Mas Eduardo havia começado a assistir às gravações das câmeras toda a noite, e o que via o intrigava cada vez mais. Na cozinha, Beatriz cantarolava baixinho enquanto preparava as refeições, sempre com um cuidado especial na apresentação dos pratos. No quarto dele, quando achava que Eduardo estava dormindo, ela arrumava tudo com delicadeza, ajustava o cobertor, deixava um copo d'água fresca na mesa de cabeceira. Mas foi numa tarde, quando Eduardo fingiu estar cochilando, que ele viu algo que o tocou profundamente. Beatriz estava organizando os remédios quando começou a falar sozinha, ou melhor, com ele, achando que não podia ouvi-la. Sei que o senhor está passando por um momento difícil, disse ela baixinho, enquanto separava os comprimidos. Sei que deve ser muito frustrante perder a mobilidade assim de repente, mas o senhor vai melhorar. Já vi muitos pacientes se recuperarem de coisas piores. Ela fez uma pausa, arrumando o travesseiro. Minha avó sempre diz que Deus nunca dá um fardo maior do que a gente pode carregar. E o senhor é mais forte do que imagina. Eduardo, observando pela câmera mais tarde, sentiu algo estranho no peito. Quando foi a última vez que alguém havia falado com ele daquela forma? Com carinho genuíno, sem interesse. No dia seguinte, pela primeira vez, ele iniciou uma conversa. Dona Beatriz, sua avó, está muito doente? Beatriz, que estava medindo sua pressão, parou surpresa. Diabetes, senhor Eduardo, mas está controlada. Por que pergunta? Curiosidade, você mora com ela há muito tempo? A vida toda. Ela me criou depois que meus pais morreram. Eu tinha 8 anos. Eduardo assentiu, processando a informação. E nunca se casou? Teve namorados sérios? Beatriz sorriu tristemente. Tive um relacionamento sério na faculdade. Durou 3 anos. Mas quando minha avó ficou doente pela primeira vez, há 2 anos, ele disse que eu precisava escolher entre ele e ela. O que aconteceu? Ele disse que eu amava minha avó mais do que amava ele. E, talvez fosse verdade, ela fez tantos sacrifícios por mim. Como eu poderia abandoná-la quando ela mais precisava? Eduardo ficou em silêncio, refletindo sobre sacrifício e amor.
conceitos que, para ele, sempre estiveram ligados a interesse e troca. 2 semanas depois, Beatriz estava limpando a biblioteca quando encontrou uma caixa de cartas antigas no alto de uma estante. As cartas estavam amareladas pelo tempo, e uma delas chamou sua atenção pelo timbre familiar da letra. Quando abriu, seu mundo desabou. Minha querida filha Beatriz, se você está lendo isto, é porque estou perto do fim, e você encontrou esta carta onde sempre esperei que encontrasse, na casa dos Albuquerque. Minha filha, há uma verdade que carreguei sozinha por todos esses anos. Trabalhei nesta casa por 15 anos, cuidei do menino Eduardo como se fosse meu próprio neto. Mas um dia, uma joia cara desapareceu e o pai dele, o Sr. Ricardo Albuquerque, me acusou de roubo. Nunca roubei nada. Nunca. Mas quem acreditaria na palavra de uma empregada contra a de um homem rico? Fui demitida sem referências, sem direitos, sem nem mesmo poder me despedir do menino Eduardo, que chorou quando soube que eu ia embora. Carreguei essa dor por décadas, mas também carreguei o amor, porque aquele menino me amava e eu o amava. E sei que no fundo do coração dele, o homem que ele se tornou ainda guarda a lembrança da Zilda, que cantava para ele dormir. Se o destino fez você chegar até esta casa, talvez seja para curar uma ferida antiga. Talvez seja para mostrar que o perdão é mais forte que a mágoa. Eu te amo, minha neta, e perdoei faz muito tempo. Sua avó que te ama, Zilda Silva. Beatriz deixou a carta cair, as mãos tremendo. Dona Zilda havia trabalhado ali, havia sido acusada injustamente. E Eduardo? Eduardo era o menino que ela cuidou. As lágrimas vieram todas de uma vez. Muitos anos de silêncio, de dor guardada, de uma injustiça que nunca foi reparada. Eduardo, que observava pelas câmeras, viu Beatriz chorar e correu para a biblioteca. Beatriz, o que aconteceu? Ela se virou segurando a carta, os olhos vermelhos de choro. Você se lembra da Zilda? Perguntou com voz quebrada. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Zilda, como você... Por que está perguntando sobre a Zilda? Ela é minha avó. O mundo parou para Eduardo. Memórias que ele havia enterrado por décadas voltaram como uma enxurrada. Zilda, a governanta carinhosa que cantava para ele dormir. Zilda, que fazia brigadeiros quando ele estava triste. Zilda, que desapareceu de sua vida quando ele tinha 10 anos. E seu pai disse apenas que ela havia ido embora. Sua avó é a Zilda que trabalhou aqui? Beatriz entregou a carta para ele, as lágrimas ainda escorrendo. Leia. Eduardo leu cada palavra com o coração despedaçado. A cada linha, a culpa e a dor cresciam em seu peito. Quando terminou, olhou para Beatriz com os olhos também cheios de lágrimas. Eu não sabia. Meu pai disse que ela tinha ido embora. Nunca disse por quê. Ela foi demitida por roubo. Roubo que ela nunca cometeu. Eduardo fechou os olhos, as memórias voltando. Lembrava vagamente de uma discussão entre os pais, de sua mãe chorando, dele perguntando onde estava Zilda. Beatriz, eu juro que não sabia. Se eu soubesse... Você era uma criança, não foi culpa sua. Mas foi culpa da minha família. E eu estive aqui todos esses anos, nesta casa construída sobre uma injustiça. Beatriz o olhou com uma mistura de dor e compaixão. Eduardo, você acha que é coincidência eu ter vindo parar aqui? Justo eu, neta da mulher que seu pai acusou? Eduardo balançou a cabeça, incrédulo. É como se o destino estivesse tentando consertar alguma coisa. Ou como se Deus estivesse dando uma segunda chance para todos nós. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. A culpa e a necessidade de honestidade brigavam em seu peito. Pela manhã, decidiu contar sobre as câmeras. Beatriz, preciso te contar uma coisa. Algo de que não me orgulho. Ela parou de preparar o café e se virou para ele. O que foi? Eu instalei câmeras escondidas na casa, para te observar, para ter certeza de que você não ia me roubar ou me prejudicar. Beatriz ficou imóvel por um momento processando a informação.
Câmeras. Me observando? Sim. Eu sei que foi terrível e peço desculpas, mas preciso que você saiba. O que eu vi nessas gravações mudou tudo para mim. O que você viu? Eduardo respirou fundo. Vi uma mulher que cuida de mim mesmo quando acha que ninguém está vendo. Vi alguém que fala comigo com carinho quando pensa que estou dormindo. Vi uma pessoa genuína, talvez a primeira pessoa genuína que encontrei em anos. Beatriz sentiu uma mistura de raiva e ternura. Eduardo, isso foi uma violação da minha privacidade. Eu sei, e se você quiser ir embora, eu entendo completamente. Ela o observou por um longo momento. Você ainda tem as câmeras ligadas? Desliguei tudo ontem à noite. Depois de ler a carta da sua avó, percebi que sou exatamente o tipo de pessoa que meu pai era. Desconfiado, controlador, incapaz de confiar. E quer mudar isso? Quero. Se você me deixar. Beatriz se aproximou e sentou na cadeira ao lado dele. Eduardo, você se lembra de alguma coisa da época em que minha avó trabalhava aqui? Eduardo fechou os olhos buscando nas memórias. Lembro. Lembro dela me fazendo brigadeiro quando eu tinha pesadelos. Lembro da voz dela cantando uma música. Como era mesmo? Boi da cara preta, pega esta criança que tem medo de assombração? Eduardo abriu os olhos, emocionado. Essa mesmo. Ela cantava essa música. Ela cantava para mim também. Todas as noites da minha infância. Eles ficaram em silêncio por um momento, conectados pela memória da mesma mulher que os amou. Beatriz, posso te fazer um pedido? Pode. Me leva para conhecer sua avó. Preciso pedir desculpas, em nome da minha família, em nome de tudo. No dia seguinte, Eduardo e Beatriz foram até a casa no bairro São José. Eduardo havia insistido em usar o carro adaptado que mal utilizava desde o acidente, querendo mostrar sua independência crescente. Quando Dona Zilda viu Eduardo entrando em sua sala de estar, ela ficou imóvel. Mesmo aos 89 anos, mesmo com todas as mudanças do tempo, ela reconheceu imediatamente os olhos verdes do menino que havia cuidado. Dudu? Sussurrou ela, usando o apelido carinhoso que dava a ele na infância. Eduardo não conseguiu falar. Aproximou a cadeira dela e segurou suas mãos frágeis. Dona Zilda, eu vim pedir perdão. Meu menino. Ela acariciou o rosto dele com as mãos trêmulas. Meu menino cresceu. A senhora se lembra de mim? Como eu poderia esquecer? Você era minha alegria naquela casa. Eduardo começou a chorar. Dona Zilda, eu descobri o que meu pai fez. A injustiça, a acusação, e eu vim aqui para dizer que sinto muito, muito mesmo. Dona Zilda sorriu com ternura. Dudu, você era uma criança, não tem do que se desculpar. Mas minha família tem, e eu sou parte dessa família. E você é parte da minha também, ela disse, secando as lágrimas dele. Sempre foi. Beatriz observava a cena com o coração apertado de emoção. Duas pessoas que se amavam, separadas por uma injustiça, finalmente reunidas. Dona Zilda, disse Eduardo, quero reparar o erro da minha família. Quero que a senhora tenha tudo o que merece, tudo o que foi tirado injustamente. Meu filho, eu não preciso de dinheiro, preciso de paz. E vendo você aqui, cuidado pela minha neta, eu tenho toda a paz do mundo. Eduardo olhou para Beatriz. Sua neta me salvou, Dona Zilda. Me ensinou a confiar novamente, a acreditar na bondade das pessoas. E você ensinou ela que nem todos os corações ricos são pobres de amor, sorriu Dona Zilda. Nas semanas seguintes, a vida dos três se entrelaçou de forma natural. Eduardo insistiu em transferir Dona Zilda para um quarto na mansão, onde ela poderia receber cuidados médicos melhores. Beatriz continuou como sua cuidadora, mas agora a relação havia mudado completamente. Eduardo, com o apoio emocional e a motivação de ter pessoas que realmente se importavam com ele, começou a fazer progressos surpreendentes na fisioterapia. A raiva que o consumia deu lugar à determinação. Hoje consegui mover o dedão do pé esquerdo, contou animado para Beatriz durante o jantar. Sério, que maravilha.
O médico disse que é um sinal muito bom, que posso recuperar boa parte da mobilidade. Dona Zilda, que estava na mesa com eles, sorriu. Dudu sempre foi um menino forte. Teimoso, mas forte. Eduardo riu. A senhora ainda me chama de Dudu. Para mim você sempre será o meu menino. Beatriz observava a interação entre eles com o coração aquecido. Era como se uma família perdida tivesse se reencontrado. Eduardo, disse ela, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você nunca se casou? Teve filhos? Eduardo hesitou. Nunca encontrei alguém em quem realmente confiasse. Sempre achei que as pessoas se aproximavam por interesse. E agora? Agora... Ele olhou diretamente nos olhos dela. Agora eu sei que existem pessoas genuínas no mundo. Pessoas capazes de amar sem interesse. Dona Zilda tossiu discretamente. Acho que vou descansar um pouco. Deixo vocês dois conversando. Quando ficaram sozinhos, Eduardo segurou a mão de Beatriz. Bia, posso te chamar de Bia? Pode. Bia, eu quero te contar uma coisa. Nos últimos 2 meses, você não foi apenas minha cuidadora. Você foi a pessoa que me devolveu a capacidade de sentir. Beatriz sentiu o coração acelerar. Eduardo, eu sei que somos de mundos diferentes. Sei que você pode achar que é muito cedo ou que sou só um homem ferido procurando por salvação. Mas, Bia, eu me apaixonei por você. As lágrimas vieram aos olhos de Beatriz. Eduardo, se você não sente o mesmo, eu entendo. Mas precisava te contar. Beatriz segurou o rosto dele com as 2 mãos. Eduardo, eu também me apaixonei. Por você, pelo homem bom que você é por baixo de toda essa dor. Mas tenho medo. Medo de quê? Medo de que quando você se recuperar completamente, quando voltar à sua vida normal, perceba que eu não pertenço ao seu mundo. Eduardo segurou as mãos dela. Bia, você é o meu mundo agora. Você e Dona Zilda. Vocês são minha família. 3 meses depois, Eduardo havia recuperado boa parte da mobilidade. Conseguia ficar em pé com apoio e dar alguns passos. Os médicos estavam otimistas quanto à recuperação completa. Numa tarde de domingo, ele chamou Beatriz para o jardim da mansão. Bia, preciso te mostrar uma coisa. Ela o acompanhou até debaixo de uma árvore frondosa, onde ele havia mandado preparar um piquenique. O que é tudo isso? Um agradecimento. Por tudo que você fez por mim. Eles se sentaram na manta e Eduardo serviu champanhe. Eduardo, isso está lindo, mas... Bia, deixa eu falar. Ele a interrompeu. Há 6 meses eu era um homem amargo, desconfiado, que havia perdido a fé na humanidade. Você chegou na minha vida e me devolveu tudo isso. Ele pegou uma pequena caixa do bolso. Eduardo, Beatriz sussurrou. Sei que é cedo. Sei que nossa história é complicada. Mas, Bia, eu quero passar o resto da minha vida provando que mereço o seu amor. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples e elegante. Casa comigo? Beatriz olhou para o anel, depois para ele, as lágrimas escorrendo. Eduardo, tem certeza? Tem certeza de que é isso que você quer? Nunca tive tanta certeza de nada. E Dona Zilda? Já conversei com ela. Ela disse que se eu não pedisse logo, ela mesma ia me obrigar. Eduardo riu. Beatriz estendeu a mão trêmula. Sim. Sim, eu aceito. Eduardo colocou o anel no dedo dela e, apoiando-se na árvore, ficou em pé para beijá-la. Na semana seguinte, enquanto organizavam os planos do casamento, Eduardo fez uma descoberta que mudaria tudo. Vasculhando documentos antigos da família para entender melhor o caso de Dona Zilda, ele encontrou uma carta que seu pai havia escrito, mas nunca enviado. Para quem possa interessar, escrevo esta carta como confissão e pedido de perdão. Zilda Silva, que trabalhou em minha casa por 15 anos, foi demitida injustamente por mim. A joia que acusei ela de roubar foi encontrada 1 semana depois no cofre da minha esposa, onde ela mesma a havia guardado e esquecido. Zilda era inocente. Completamente inocente. Mas meu orgulho me impediu de admitir o erro
e trazê-la de volta. Ela era mais que uma empregada para nossa família. Era uma segunda mãe para meu filho Eduardo, que chorou por semanas depois que ela foi embora. Carreguei essa culpa por anos, mas nunca tive coragem de procurá-la para pedir perdão. Peço a Deus que um dia essa injustiça seja reparada. Ricardo Albuquerque. Eduardo leu a carta várias vezes, tremendo de emoção. Seu pai sabia da inocência de Zilda. Sempre soube. Naquela noite ele reuniu Beatriz e Dona Zilda no escritório. Preciso mostrar algo para vocês, disse, entregando a carta. Dona Zilda leu em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando terminou, olhou para Eduardo. Ele sabia, sussurrou. Sabia, e nunca teve coragem de admitir. Dona Zilda, em nome do meu pai, em nome da minha família, eu peço perdão. E prometo que vou passar o resto da vida compensando essa injustiça. Dona Zilda se levantou devagar e abraçou Eduardo. Meu filho, não existe injustiça que o amor não possa curar. E olha só o que Deus fez. Trouxe você de volta para mim através da minha neta. Beatriz chorava observando a cena. Vó, finalmente a verdade veio à tona. A verdade sempre vem à tona, minha filha. Às vezes demora, mas sempre vem. O casamento foi simples, realizado no jardim da mansão, com poucos convidados. Eduardo havia insistido que Helena, a administradora, fosse a madrinha, já que ela havia sido fundamental para unir o casal. Dona Zilda, mesmo frágil, fez questão de caminhar até o altar para entregar Beatriz. Cuida bem da minha neta, disse ela para Eduardo durante a cerimônia. Vou cuidar dela como a senhora cuidou de mim quando eu era criança, prometeu Eduardo. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Eduardo conseguiu ficar em pé sem apoio para beijar a noiva. A fisioterapia e o amor haviam operado um milagre. Eu te amo, Bia, sussurrou ele. Eu também te amo. Para sempre. Dona Zilda, da primeira fila, sorria com lágrimas nos olhos. Aos 89 anos ela havia visto a justiça ser feita e o amor triunfar. Eduardo havia se recuperado quase completamente. Conseguia andar normalmente e havia voltado aos negócios, mas agora com uma perspectiva diferente. Criou uma fundação em nome de Dona Zilda para ajudar famílias de baixa renda com cuidados médicos. Beatriz continuava trabalhando como enfermeira, mas agora em uma clínica que Eduardo havia construído no bairro São José, oferecendo atendimento gratuito para a comunidade. Dona Zilda vivia seus últimos meses cercada de amor e cuidados. Uma tarde, chamou o casal para conversar. Meus filhos, quero que vocês saibam que estes foram os meses mais felizes da minha vida. Vó, não fale assim, disse Beatriz. Minha filha, eu estou velha e cansada, mas estou em paz. Vi minha neta feliz, vi meu menino Dudu se tornar um homem bom, vi a justiça ser feita. Eduardo segurou a mão dela. Dona Zilda, a senhora salvou minha vida 2 vezes. Uma quando eu era criança, outra agora, através da Beatriz. E vocês salvaram a minha, me mostrando que o perdão cura todas as feridas. 2 semanas depois, Dona Zilda faleceu dormindo, um sorriso sereno no rosto. No funeral, Eduardo fez um discurso emocionado. Zilda Silva foi mais que uma funcionária da minha família. Ela foi uma segunda mãe, uma professora de amor, uma mulher que me ensinou que a riqueza verdadeira está na capacidade de perdoar e de amar sem condições. Ele olhou para Beatriz, que chorava na primeira fila, e ela me deu o maior presente que eu poderia receber, sua neta, a mulher que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, para confiar, para amar. 1 ano depois, Eduardo e Beatriz tiveram um filho. Chamaram-no de Ricardo Zilda Albuquerque, o primeiro nome em homenagem ao avô que aprendeu a pedir perdão, mesmo que tarde demais. O segundo, em homenagem à mulher que ensinou a todos eles que o amor verdadeiro é capaz de curar qualquer ferida. Algumas noites, quando embalava o filho para dormir, Beatriz cantava baixinho a mesma canção que Dona Zilda cantava para ela. Boi da cara preta, pega esta criança que tem medo de assombração. E Eduardo, observando da porta, sorria sabendo que o ciclo havia se fechado.
O amor havia vencido o medo, o perdão havia superado a mágoa, e uma família nova havia nascido das cinzas de uma antiga injustiça. Às vezes, basta um coração sincero para transformar uma vida inteira. E às vezes, o destino nos dá uma segunda chance para consertar os erros do passado e construir um futuro baseado no amor verdadeiro.